Fala família, Timão Sem Palavras, o presidente do Duílio Monteiro Alves está em viagem na Europa. Será que ele foi em busca de reforços ou será que é só uma viagem pessoal? Essa notícia acabou de sair pelo jornalista Samir, do Café do Setorista, e nós vamos falar mais sobre isso neste vídeo aqui. A viagem misteriosa de Duílio Monteiro Alves. Meu nome é Daniel Torelli, um dos ADMs aqui do Timão Sem Palavras, então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos direto às notícias. Bom, é isso. Antes de falar da viagem, a gente sabe que o Corinthians passou por uma semana bem turbulenta aí, com invasões no centro de treinamento lá da Ayrton Senna, né? A torcida organizada invadiu o CT para cobrar os jogadores e principalmente para cobrar o senhor Roberto de Andrade, que ao que tudo indica, pelas informações que a gente encontrou aí, inclusive o Samir falou sobre isso também, o Roberto de Andrade se trancou numa portinha lá e não quis saber de conversar com os jogadores, de conversar com ninguém. O Duílio não estava lá, ninguém sabia onde é que estava o Duílio, e então os torcedores eles acabaram conversando somente com a comissão técnica do Corinthians, os jogadores e o Alessandro. O Alessandro era um dos únicos lá da diretoria que estava presente para conversar com os torcedores, que cobraram os jogadores da postura em campo, cobraram também, colocaram faixas no centro de treinamento, enfim, todas essas notícias que já bombou essa semana, que a gente já está sabendo. E falando sobre reforços, que foi uma das cobranças da torcida também, eu tenho que concordar que realmente os reforços deste ano foram uma decepção, e não foram tantos também, dá para a gente contar nos dedos, né? Vamos relembrar aqui rapidamente sobre os reforços. A gente teve, número 1, ou talvez não nessa ordem, mas o Matheus Bidu, lateral esquerdo, que quando chegou o Bidu, foi até porque a gente liberou o Piton para ir para o Vasco, né? E aí, quando o Piton me sai para ir para o Vasco, começa aquele zoom com o Guilherme Arana, ele faz uns stories lá no Instagram com uma bombinha, ele volta a seguir o Corinthians. E aí, quando tem essa saída do Piton e esse zoom do Guilherme Arana, eu estava certo que o Guilherme Arana viria para o Corinthians, mas não, veio o Matheus Bidu, voltando ao Bidu então. E o que falar do Bidu? Infelizmente não tem muito o que falar do Bidu, acho que ele teve 2 oportunidades para jogar, uma partida um pouco contra a Inter de Limeira, a outra partida contra o São Bernardo, mas naquela partida contra o São Bernardo, o time inteiro do Corinthians não jogou porcaria nenhuma, então não dá nem para avaliar a atuação do Bidu, e como o Fernando Lázaro não fez muito rodízio durante o campeonato, como fazia Vitor Pereira e a gente reclamava bastante, o Fábio Santos jogou muito, e o Bidu não teve oportunidade, então não tem nem como a gente avaliar o trabalho do Bidu, assim, mas para mim, aparentemente, o pouco que eu vi, eu preferia muito o Lucas Piton, e tanto que o Lucas Piton hoje no Vasco está comendo a bola, os vascaínos não acreditam que hoje eles têm um lateral esquerdo habilidoso, que apoia, que vai para o ataque, que sabe cruzar, ele está fazendo cruzamento para gol. Se eu não me engano, no primeiro jogo ele já fez um cruzamento para o gol do Nenê, já fez gol também no primeiro e no segundo jogo. Então, assim, ele está comendo a bola lá. A gente perdeu o Piton, que era um bom segundo lateral, na ausência de Fábio Santos, e está com o Matheus Bidu, né? Enfim. A outra contratação foi do Angel Romero, né, que infelizmente e aparentemente não está na forma física que ele tinha antigamente, inclusive para fazer o que ele fazia antigamente no Corinthians, que ele fazia aquela lateral, né, ele e atacava, voltava, defendia, atacava de novo, e isso ele não tem condições mais de fazer, pelo que a gente viu, está muito mal fisicamente. Inclusive, recentemente, o pouco que eu via do Romero jogando nos outros clubes, depois que ele saiu do Corinthians, ele já vinha jogando numa posição mais central, então, assim, não entendi também a contratação dele e até agora não mostrou para o que veio, está muito mal. A outra foi do Christian Barletta, esse sim foi um destaque no Campeonato Paulista, dizem, e pelo que a gente viu, é um cara que sabe jogar, habilidoso, e que vem, pelas informações que a gente vê aí, que a gente lê na internet, nos canais de comunicação, ele vem para ser titular e para já chegar jogando. Então, mesmo que o Fernando Lázaro tenha aquele trabalho igual do Tite, né, de meritocracia, de merecimento para quem está jogando bem, ele vem mantendo o Rony porque estava bem também, não colocou o Fausto Vera depois que voltou de lesão, mas eu acredito que o Christian Barletta, apesar desse comportamento do Fernando Lázaro, acho que ele vem para jogar.
e vem para jogar rápido. E a última contratação, que assim como disse o Samir lá do Café do Setorista, para mim a gente nem considera também como uma contratação, que foi o João Vinícius. O João Vinícius é um lateral esquerdo canhoto, que jogou o Campeonato Gaúcho pelo Hamburgo, só que ele veio para o Sub-20. E caso ele se destaque no Sub-20, ele será aproveitado no profissional. Então, assim, é rir para não chorar, né? Nem conto como uma contratação. E essas são as contratações do Corinthians no começo desse ano. Matheus Bidu, Romero, Christian Barleta, João Vinícius e ponto final. E aí tem a invasão no CT. Os jogadores não encontram o Duílio, o presidente do clube, lá no centro de treinamento. E a gente descobre, então, que o nosso presidente está em viagem na Europa. E opa, se está na Europa, tá fazendo alguma prospecção, foi conversar com alguém, mas não, a informação que chegou e que bombou agora na internet, lá pelo Café do Setorista, o Samir, é que Duílio Monteiro Alves está na Europa para uma viagem pessoal. É uma viagem para descansar um pouco a cabeça, para acalmar os ânimos, porque foi um começo de ano conturbado. Principalmente pela eliminação no Campeonato Paulista, agora precoce, né? Na minha opinião, um vexame, uma vergonha. Não dá para empatar e perder. Nos pênaltis, tudo bem, o pênalti acaba que se torna um pouco sendo uma loteria, vamos dizer assim. Mas assim, não dá para empatar com o Ituano dentro de casa. O Ituano que estava para ficar fora da fase final do Paulistão, acabou classificando na última rodada. E aí me tira o Corinthians da semifinal do Campeonato Paulista, né? Então, a cabeça do Duílio, acho que pirou o cabeção. E como ser presidente, aí sim eu concordo e acredito, não é uma tarefa fácil e deve ser realmente muito estressante, com uma pressão diária aí da imprensa, dos torcedores, de todos que estão próximos, né? Muita política envolvendo, e a gente está também em ano de política hoje no clube, né? Este ano se encerra em novembro, se eu não me engano, o mandato do Duílio e teremos novas eleições. Então, o nosso querido presidente foi dar uma espairada, foi relaxar na Europa. O que vocês acham sobre isso, sobre a viagem do Duílio e sobre tudo que está acontecendo? Comenta aqui embaixo, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like, ative as notificações e um grande abraço. Vai, Corinthians, e tamo junto!